Mulher, quando você pensa que fechar a boca é o que vai fazer você emagrecer, você vai acabar sofrendo efeitos colaterais de fechar a boca. O que são os efeitos colaterais negativos dessa história de fechar a boca? Quando a gente faz isso, a gente vai sim desenvolvendo ainda mais ansiedade, ainda mais compulsão, a gente vai descontando ainda mais na comida, justamente pelo que eu expliquei, da privação que a gente faz e das alterações bruscas que a gente vai fazendo na nossa forma de comer, nos tipos de alimento que a gente come, na quantidade e na frequência. Isso vai levando a ter cada vez mais descontrole de tudo isso, de todas as situações que envolvem comida. A gente vai cada vez mais tendo aquela sensação de que a gente vê só porque a comida tá ali na frente. Ou que a gente só consegue parar de comer quando termina o negócio, quando acaba. Sabe aquela história de abrir uma caixa de bombom e se for o primeiro, já era. Se eu não abrir, eu não como, mas se eu abrir, eu vou comer tudo? Pois é. Quando a gente tenta emagrecer usando isso de fechar a boca, é isso que acaba acontecendo. Porque se eu fechei a boca, inconscientemente eu estou me proibindo de comer um chocolate. Mas eu vou comer esse chocolate. Eu vou, porque essa é a vida real. A gente tem, principalmente nós mulheres, a gente tem fases onde a gente precisa mais de uma coisa doce, né? Dessa vontade do carboidrato. E eu vou acabar comendo, só que se eu tô fechando a boca, eu vou me culpar, vou me frustrar. Então, frustração também é um efeito colateral negativo. O maior efeito colateral negativo, ou um dos maiores, é que cada vez mais você vai ter mais dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque por causa daquela história dos extremos. Porque uma hora você reduz demais o que você está comendo e desacelera o metabolismo. E não é a idade que faz isso, não. É como a gente tentou emagrecer ao longo da vida inteira. É isso que faz o metabolismo desacelerar. Não é só a idade. Porque eu tenho muitas pacientes e alunas do meu programa de 50 anos e mais que emagreceram muito mais de 10 quilos. 14, 15, mais de 50 anos. E eu tenho pacientes de 20 e poucos que não conseguem emagrecer 1 quilo. Por quê? Porque tudo depende também de como foi construída a nossa história, que todas as coisas que a gente já tentou ao longo da vida para emagrecer. Mulheres, por exemplo, que já tentaram muitas vezes tomar medicamento, que já fizeram dieta maluca, dieta do ovo, dieta líquida, do cut, 15, dieta da maçã, essas mulheres geralmente têm mais dificuldade de perder peso, de emagrecer, principalmente se for mais de 10 quilos, e tem um reflexo de ansiedade ao comer maior. Porque são os efeitos colaterais negativos desse tipo de estratégia que não é sólido, que não funciona a longo prazo. Vai ter um resultadozinho assim, ó, pequenininho, a curto prazo, curtíssimo prazo. Alguns dias, naquela semana, mas a longo prazo, não. E aí, ao invés de emagrecer mais de 10 quilos e sem ansiedade, isso vai piorando. E a gente vai para um dos últimos efeitos colaterais negativos que eu vim falando, que é a gente estabelecer uma relação de guerra com a comida. E aí, vamos ser sinceras, né, mulheres? Quando a gente está em guerra com a nossa comida, com a alimentação, quem vence? Quando tá a comida ali na tua frente, pensa comigo, aquele bolo de chocolate com cobertura, com granulado em cima, naquela semana de TPM. E o bolo tá ali na tua frente. E a gente começa a salivar, sabe? Aquele cheirinho de doce assim invadindo e a gente começa, eu quero comer esse bolo. Tô fechando a boca, eu não posso, porque se eu comer eu vou engordar, porque vai me fazer mal, mas eu quero. E aquela coisa começa a crescer dentro da gente, né? Quanto mais a gente diz que não quer, aliás, quanto mais a gente diz que não pode, mais vontade a gente tem. O que vai acontecer? A gente vai comer. Só que a gente vai comer se sentindo mal porque a gente comeu o bolo. A gente vai comer e não vai comer um pedaço, a gente vai comer 2, 3, 4, 5. E a gente vai comer e vai se sentir mal por ter feito isso depois. Por quê? Porque a gente tentou fechar a boca para emagrecer. E a gente cortou tudo e achou que não podia comer nada.
Mas a gente se deparou com aquela situação do bolo, no momento da semana que a gente estava mais estressada, mas isso a gente vai acabar comendo. E isso é guerra. Porque se eu como alguma coisa, me sinto mal porque comi, me sinto culpada, me sinto frustrada, e aí acabo comendo de um jeito, numa quantidade que não vai me favorecer, aí eu tô em guerra com a comida. E na guerra com a comida, mulher, a comida vence. A comida vence. Eu sei, eu já vivi isso, muitas pacientes minhas vivem isso. E eu vou dizer para vocês, isso só começa a mudar, a gente só consegue transformar essa situação quando a gente vai desenvolvendo o que eu falei para vocês, a consciência alimentar. Porque daí, na mesma situação, eu tô naquela semana, tô de TPM, tô estressada, tô ansiosa, o bolo tá ali na minha frente, eu tenho consciência alimentar. O que eu vou pensar? Eu posso comer esse bolo, mas eu vou comer um pedaço. Vou sentar, vou saborear, vou aproveitar esse momento. Vou sentir o sabor, o cheiro e vou me sentir bem porque eu fiz isso depois. Aí a gente não tá mais em guerra. Só que a gente mudou a nossa postura. Por quê? Porque a gente saiu daquela coisa do fechar a boca, do restringir, do cortar, do proibir, para uma outra posição onde a gente aceita as nossas vontades, a gente se conscientiza de que nada é proibido e também nada é permitido à vontade, né? Sem limites, a gente consegue pensar sobre. Daí a gente não tá mais em guerra com a comida.